gente! Está começando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria. Já vou agradecendo para vocês a sua companhia em mais esse programa, onde a gente sempre quer trazer para vocês um pouquinho mais de como a gente pode ter saúde e, claro, qualidade de vida, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente ainda sofre as consequências, da pandemia da Covid-19. E é com muito prazer que eu recebo aqui no Saúde e Qualidade de Vida a doutora Maria Aparecida Brizola, a doutora Cida Brizola, ela que é médica obstetra, ginecologista e também sexóloga e terapeuta sexual. Doutora Cida, primeiramente, um prazer tê-la com a gente aqui no nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, para a gente conversar um pouquinho, doutora Cida, principalmente desses assuntos que a gente ainda fala que pode ser um pouquinho tabu para a sociedade, que é a questão da terapia sexual, do sexo em geral, não só em questão de relacionamento, mas como falar, de que maneira a pessoa pode chegar até a senhora, por exemplo, para uma consulta, para demonstrar um pouquinho dos seus problemas. E às vezes a gente não entende nem como é que funciona, doutora Cida, tudo isso. Então, como é que uma sexóloga trabalha, quais as principais dúvidas, e como ajudar a população nesse sentido? Um prazer tê-la com a gente, doutora Cida. O prazer é meu, Angélica, estar aqui neste assunto, que é um tema que eu adoro. É uma especialidade que eu já atuo há mais ou menos 23 anos, É tabu, até a pessoa procurar, então realmente é um prazer que a gente possa retomar e considerar isso realmente qualidade de vida, porque o tabu impede que você pense como qualidade de vida. Exatamente, e é por isso que a gente quis trazer esse assunto aqui, doutora Cida, para a gente conversar um pouquinho disso. E hoje em dia, principalmente, a gente está vendo muito, ouvindo falar muito, principalmente na questão do abuso sexual, que muita gente não consegue entender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Como é que vocês trabalham com isso também nessa questão, doutora Cida? Bem, a questão do pode e não pode, quando você trabalha a questão sexual, o sexo a gente pode considerar como a nossa marca registrada de nascimento. Certo. Por exemplo, sou o sexo masculino, sou o sexo feminino, o sexo biológico. A partir entre um e outro, nós temos todas aquelas alterações que podem dar. Alterações enzimáticas, alterações anatômicas, enfim, e alterações também psicológicas, que seriam as alterações de gênero, que hoje se fala muito, que já temos um trabalho feito na sociedade de melhor aceitação. Porque o tabu e o preconceito é uma das coisas que torna as pessoas mais infelizes, impedem de serem felizes. E a gente pode dizer, doutora Cida, vou só te interromper, já que tu falou nisso, a questão do preconceito, do medo de falar sobre isso, são as principais causas que fazem com que as pessoas sofrem o abuso sexual, por exemplo, e ficam quietas e não falam nada por medo desse preconceito? Medo, o abuso sexual, primeiro, a gente é criado como sexo vergonhoso. O sexo é vergonha, o sexo tem que ser escondido, o sexo não se fala, porque é coisa feia, Deixa para depois, ou deixa para o teu pai, ou deixa para tua mãe, deixa para o teu tio, na escola, então, e ninguém fala. Certo, isso, exatamente. E a criança cresce naquela dúvida, o que eu faço com isso? E os hormônios acontecendo, porque mais ou menos aos 3 anos de idade já tem um efeito hormonal, onde a menininha começa a ficar mais redondinha, mais fofinha, o guri já levemente mais musculoso, tu começa a ver o formato feminino e o formato masculino, depois aquilo adormece, em torno de 8 anos começa a eclodir, então a questão hormonal, em seguida já começa a adolescência, porque a adolescência ela é dos 10 anos aos 20 incompleto, e a puberdade ela começa já aos 8 anos, até desenvolver na menina a menstruação e no menino a ejaculação com presença de espermatozoides, Então, desenvolveu todo o corpo, só falta crescer, Sim. Então, nós, aos 14 anos, estamos prontos. A menina, então, dos 12, o menino aos 14, prontos. Aí é só crescer, desenvolver e cuidar da parte social. Que daí a parte social é a parte, e o desenvolvimento psicológico, que é onde a gente consegue colocar que a questão sexual não é uma coisa feia,
mas é uma coisa que tu tem que ter respeito. Aí quando você ensina o respeito, você evita o abuso. E você ensina a pessoa a dizer não, tanto o homem quanto a mulher, porque assim, ó, você vê a questão de gênero, né? Gênero masculino, feminino, e as questões agora de mudança eu não posso dizer assim que é uma opção sexual, porque é interno, né? Nasce com essa pessoa, e no decorrer do desenvolvimento da sexualidade, então ele se mostra um homem, vou dizer um homem trans, mulher trans, que não é bem, né? Mas isso é um tempo para entender agora o que estamos dizendo. Sim. Então isso não depende da pessoa, eu quero ou eu não quero. A pessoa é assim. Né? E antigamente o preconceito e o tabu era tão intenso que a pessoa não conseguia falar. Então ela omitia e eram pessoas infelizes. Hoje consegue falar, a sociedade aceita mais, mas tudo está na criação. Né? Criação. E é nesse ponto, doutora Cida, o quanto é importante os pais, vamos falar dos pais agora, Sim. né? O quanto é importante os pais falarem sobre isso com as crianças desde cedo, tentar buscar entender, conversar, tirar dúvidas, ser amigos dos filhos também nesse sentido, para que justamente quando crescer, adolescência, adulto, eles entenderem e não terem esse medo, por exemplo, de falar sobre ou de expor uma sexualidade diferente. Isso, nós ainda somos eu estou com 59 anos, né? Eu ainda sou de uma geração que vem ainda com um tabu muito grande e com preconceito muito grande. Mas as gerações assim que estão em torno de 30 anos para menos, né, já começaram a conversar, já entendem mais a sua sexualidade e conseguem conversar com seus filhos melhor. Por quê? Porque meus pais, né, meus pais foram criados como? Não se falava em sexo. Sim. Sexo era para criação, a mulher casava, né? Casava, ela teria que servir o marido, servir a casa e em função disso, aos poucos viriam os filhos. Nem sabia muitas vezes o que era ter filhos, né? Nem o que era uma relação sexual. Verdade. E o que então ela, em sabendo quase nada ou nada, vai ensinar para o filho? Ela continua a mesma coisa. Então entrou a escola nesse meio tempo como a educação sexual. Isso. Então o que tu não aprendia na família, a escola começou a proporcionar. Eu fiz parte de uma equipe que tem, éramos 8 profissionais, nutricionistas, pediatras, psicólogos, eu como ginecologista, em que atuamos em todas as escolas da região aqui. Junto com a professora Marta, professora da UFM, ela era Cesimbra, né, porque eu me atrapalhei no nome, né? Não tem problema, doutora Cida, não tem problema. Então, a Marta, ela trabalhou muito tempo na redução de danos com a questão das drogas, né, do uso abusivo dessas substâncias, e trabalhava na rua, e ela foi uma companheira assim, espetacular no que tange a entrada nossa em toda a região de 4ª coordenadoria da educação, onde trabalhou, toda a cidade da região. E o que vocês trabalhavam no Aí nós trabalhávamos assim, nas escolas, a gente tentava com professores, 3 encontros com professores. Aí a gente dava a parte anatômica, desenvolvimento, né, sociopsicológico da criança, até a fase adulta. Nós trabalhávamos na formação do professor em como abordar a questão anatômica, porque o professor de biologia não falava em pênis, não falava em vagina, em vulva, ele não falava. Aí a gente fazia o quê? Técnicas de desenvolvimento da fala. Da fala do próprio professor. Do próprio professor. Então o professor aprendeu a falar, então a gente fazia oficinas. Para te ver o tabu, né? O tabu. Então isso aqui faz 20 anos. Então a gente começou a ensinar o professor a falar, fazíamos reuniões com os pais para explicar para os pais o que a gente trabalharia com seus filhos em sala de aula. Certo. Né? E de 5ª série a 8ª, na época, e nos primeiros anos de ensino médio, a gente entrava em sala de aula, depois de ter feito um trabalho com o professor e com os pais, entrávamos em sala de aula fazendo a mesma coisa que fazíamos com o professor, com os alunos. E assim, a gente tem uma experiência rica, sabe? Porque os alunos trazem aquela angústia da adolescência e saem muito satisfeitos de cada encontro que a gente fazia. Tem aqueles mais rebeldes, coisas, mas uns dominavam os outros, né? Então, mas assim, essa era uma parte nossa na educação. Isso aí desenvolveu em mim e no meu colega, no César Bride, que é psicólogo, a ideia de então a gente levar para consultório, terapia sexual.
que aí nós passamos, aí tu tem que fazer um curso, o curso é só para médico e psicólogo, né? E aí a gente se preparou então para fazer a terapia em consultório, que seria então terapia de casais, terapia individual, às vezes um procura e o problema é o outro, né? Então, às vezes é família, às vezes é individual no sentido assim de aceitar a sua própria sexualidade, ou a família encaminha para que a gente mude a sexualidade, aconteceu comigo, as experiências maravilhosas, e eu disse, infelizmente a gente não muda, né? Então o que eu faço? Eu faço com que a pessoa consiga na família se posicionar e explicar, porque daí tu explica o porquê, né? Ninguém nasce querendo ser de gênero diferente do que eu. Exato, né? Exato. Mas aí ele tem que ser entendido. E a gente sabe, né, doutora Cida, que às vezes nem a pessoa em si entende o que acontece, né? Com certeza. Por exemplo, nasce do sexo feminino, mas tem todas as características, tudo do sexo masculino, e não entende direito o que está acontecendo com ela, né? Mais ou menos os últimos estudos que eu dei, que a gente recebeu, a parte hormonal, tu vê que assim, é lá de 5 semanas de gestação a 8 semanas de gestação. É onde dá a diferenciação de testículos no XY e de ovários no XX. Nesse momento, que é a diferenciação das gônadas que a gente fala, há um banho hormonal, que ele não é ainda ovário, não é ainda testículo. Tem um banho hormonal que ocorre a nível do fetinho e que banha uma área que a gente chama de sistema límbico, que é o sistema das emoções. E se entende que é neste momento, na mudança, na diferenciação das gônadas, é que as coisas acontecem. Porque... E como acontece, doutora Cida? Aí é sentimento. Sentimento mesmo, mesmo dentro do útero. Dentro do útero. Porque daí tu mexe no sistema límbico e tu, sensibiliza as tuas emoções, porque sexo, desejo e prazer e amor é emoção, né? Sensibiliza o teu organismo a nível cerebral de que você vai gostar mais de um ou gostar mais do outro. Gente, então isso... Então, eu totalmente fora de eu controlar. E como é que tu vai entender isso, né? Não é tão simples assim como a gente pensa ou como a gente acha que pode ser e tratar sobre isso. E aí tu tem o que fazer? Fazer isso aqui é para a qualidade de vida da família. Para tudo, Esse teu programa, quero de novo te parabenizar, assim, porque é uma coisa que os pais não compreendem. Exato. E às vezes eles se culpam por um filho ser homossexual, né? Não tem nada a ver com o pai, não tem nada a ver com o pai e a mãe. É ele, é aquela criança. Então, o pai e a mãe entendendo, ou os que criam, que cuidam, o cuidador, a babá, enfim, entendendo o processo, eles têm condições de fazer com que aquilo seja mais natural, entendeu? Aceite como sendo algo natural da criança. E que você fizer ao contrário daquilo ali, você vai transformar aquele serzinho num ser confuso. Mais confuso ainda, né, doutora Cida? Confuso ainda. Já é confuso tudo isso. Então, à medida que você cresce e a família tem esse entendimento, hoje eu trabalho no ambulatório LGBT da prefeitura. E ali eu posso ter, assim, ali eu tenho a confirmação exatamente do que eu estou te dizendo. É interno. É muito difícil se manifestar, a pessoa dizer, né? Porque ele tem que romper muitos tabus, aprender a romper o tabu em casa. O pai e a mãe têm que ter um conhecimento. E eu admiro muito que tem mães que acompanham seus filhos adolescentes ali no ambulatório. E a gente explica, eu explico, cada consulta é 1 hora ali, né? Eu acredito. Então, eu explico para a mãe, eles são acolhidos, eles são entendidos. Assim, para mim é um prazer estar ali com eles, conversando, porque eu diminuo a tristeza, diminuo a ansiedade e trago aquela pessoa para uma realidade naturalmente dela, entendeu? Incrível. É muito bom. Então, é esse entendimento que a gente tem que ter. Entender que isso faz parte da vida, é qualidade de vida, é prazer, é sentimento, e o sentimento você... Imagina assim, você se apaixona por um cara que tu não, em hipótese alguma, iria imaginar se tivesse que marcar na prova objetiva. Se tivesse que tu escolher que cara tu queria, jamais seria aquele. E você se vê perdidamente apaixonada, entrega a tua vida se for preciso.
Quem que justifica isso? Isso acontece, né? Acontece. Então, você não comanda, eu digo assim, eu não quero me apaixonar. Meu Deus. Eu não quero me apaixonar, porque o dia que eu me apaixonar, eu posso perder o controle. É verdade. Doutora Cida, eu quero continuar conversando contigo. A gente só tem que fazer um intervalo, porque a conversa está muito boa. Eu quero muito, porque a gente tá a máscara aqui, a gente está se acostumando com esse processo, porque é um assunto que, como a senhora falou, doutora Cida, a gente precisa falar sobre isso. Sim. As pessoas precisam entender um pouquinho mais sobre isso, quebrar esses tabus um pouquinho, para que a gente possa dar essa qualidade de vida ainda maior, não só para o indivíduo X, mas para a família toda. Então, a senhora continua aqui comigo, a gente já volta ao programa Saúde e Qualidade de Vida, faz um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Cida, com esse super bate-papo. Tenho certeza que vocês aí em casa estão sentados no sofá e pensando em tudo isso, que eram muitas dúvidas de vocês. Então, fiquem conosco que a gente já volta. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural, Unicred, prosperidade sem perdedores. FISMA, vestibular contínuo FISMA, ensino superior no seu tempo. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Crescemos com uma falsa verdade em nossas vidas, em que um sempre precisa perder para o outro vencer. Mas quem disse que precisamos estar em um desses lados? Nós queremos construir uma outra realidade, um mundo de prosperidade sem perdedores. São novos tempos, onde ninguém precisa perder para alguém ganhar. Chegou a hora de derrubar essa lógica e passar a enxergar mais as pessoas por trás dos números. Se você acredita na cooperação sem individualismo, venha com a gente. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Claro. E voltamos com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida. A doutora Cida estava conversando aqui no intervalo vários assuntos. Eu acho que esse programa, né, doutora Cida, a gente vai ter que passar para mais um e outro, porque são muitos assuntos que a gente tem para conversar. E, doutora Cida, a gente estava conversando no bloco anterior sobre principalmente esse trabalho que vocês vêm fazendo, e o teu trabalho, com a terapia sexual. Até para o pessoal de casa, nossos telespectadores entenderem como é que funciona esse trabalho, né? O que vocês fazem, quais as principais ajudas que vocês dão para as pessoas? Bom, a terapia sexual, ela funciona assim, ela é como se fosse uma terapia com psiquiatra, com psicólogo, né? Abordando a questão sexual. Ela é uma terapia cognitivo-comportamental, quer dizer, você não pode ficar com uma pessoa fazendo terapia por 5 anos para resolver o problema de orgasmo. Entendi. Entendeu? Não, ela vem já angustiada, porque a gente observa, assim, se fizer um estudo, vai dar quase 100% dos casos. Os outros médicos me indicam e referenciam o paciente, e aí ele leva em torno de 1 ano para conseguir marcar a consulta. Caramba! Não porque o consultório não, é porque ele não consegue chegar até vocês. Pelo tabu de falar sobre o assunto. Então, como eu sou ginecologista, muitos homens se sentem um pouco constrangidos talvez, assim, né? Mas depois que eles sentam lá, eles já começam a conversar e tal, e como os homens geralmente também, os esposos também procuram a questão de conversar com os médicos ginecologistas em função da esposa, então isso acaba amenizando. Mas o que é? Então, a terapia, o que busca no consultório de terapeuta? São as relações, a libido, por exemplo, quando deixa de gostar, deixa de perde o desejo de querer
estar com a pessoa. Tá. Então, o toque a falta de libido. O toque incomoda, não quer estar junto, já não tem mais prazer no contato de corpo a corpo. O sexo se torna uma coisa assim pesada. Entendi. Então ela tem relação para cumprir a obrigação, e assim como o homem também tem relação com a esposa por cumprir uma obrigação social. Esse seria a libido. Às vezes o amor ele começa a deixar de existir. Tá. E aí o casal tem que reinventar. Então assim, tem que sobrar alguma coisa de amor, entendeu? Tem que buscar lá no fundo alguma coisa. Buscar lá no fundo. Mas aí eu vejo casais assim, aí eu pergunto, como é que você era há 10 anos atrás? Eu tinha 60 quilos, eu praticava esporte. Quantos quilos tá agora? Tô com 90. É outra pessoa. Então, tem que reinventar na situação, né? Mas ela teve uma gravidez, ela mudou. Os homens, muitos homens, eles olham a mulher grávida com um olhar preconceituoso, né? Então isso tudo tem que trabalhar dentro do consultório para que o casal se entenda e entenda que muitas vezes isso aí é até normal, né? E em sendo normal, passa aquilo ali e volta ao estado normal num tempo seguinte, depois de nascido, enfim, né? Isso é libido. Tá. Aí a anorgasmia. A mulher com dificuldade de ter... 30% das mulheres, elas praticamente não têm orgasmo. Tá. E orgasmo a gente não busca. Ele surge. Então, na verdade, doutora Cida, tem mulheres que talvez passam a vida inteira sem ter um orgasmo? Sem ter orgasmo. Porque o que é desenvolvimento sexual? A gente tem o contato orgasmo. Ele é um prazer que vem a partir do desejo. Se você não tem desejo, você não chega no orgasmo. Não vai ter orgasmo. Tem que ter o desejo, a vontade, o desenvolvimento, né? O querer estar, o estar. E aí, assim, o estar pode ser pessoal, físico, né? Pele a pele ou virtual. Tá. Hoje com a pandemia, então acho que a coisa deve ter... Com esse distanciamento social, né, doutora Cida? Tem que arrumar um jeito também. Então, mas isso aí, os casais, eles usam telefone, agora só tem que cuidar por causa do nu, né? Daqui a um pouco extrapola as pessoas. Exatamente. Então, tudo tem limite, né? Tem que saber quem é a pessoa que está do outro lado. Então, que seja o namorado, que seja o esposo, né? Não é feio fazer isso entre os casais. Exatamente. Né? Mas o cuidado com a própria pessoa, com a pessoa que está do outro lado também tem que existir. Porque as pessoas maldosas estão aí, né? E às vezes um ato teu, não digo inocente, mas um ato teu que está dentro daquele contexto, né? Sim, que para ti está normal, está dentro de tudo aquilo. O celular é uma arma. É uma arma, eu sempre digo, meu celular, olha, porque a gente tem muita coisa aqui, né? Isso. Em questão até mesmo de contatos e tudo, é perigoso realmente. E tudo isso tem a ver, então, para você chegar no orgasmo, tem que sondar direitinho. Tem algumas coisas, objetos que a gente pode usar para brincar, né? Que são acessórios na questão da relação sexual. A relação sexual é um jogo, né? Eu dou, eu recebo, né? Tem que ser uma troca, né? É uma troca, então, e é um jogo, né? Mas é um jogo que eu digo assim, tem que ter um empate, porque se um ganhar e o outro perder, pronto, não vai dar certo. O jogo sexual é um jogo de empates. Verdade. Né? Não consigo. É bem isso, mas no futebol é isso, tem que ser empate. Tem que ser empate. Falei para a pessoa certa, exatamente. Então, aí depois tem no homem, por exemplo. O homem, a disfunção erétil, que é um problema assim que acomete a maioria dos homens na idade acima de 60 anos. Né? Hoje temos N tratamentos para isso, mas tem alguma coisa no homem que a maioria deles ainda não se deram conta, que é a questão hormonal masculina. Quando baixa o hormônio testosterona, diminui a libido no homem, o homem pode entrar em depressão. Olha só. E ainda ele bota na cabeça que ele está incompetente. Não, é só questão de ajuste hormonal. Então, para isso tem os urologistas que trabalham muito bem, em Santa Maria tem ótimos urologistas, todos eles sabem abordar esta área.
E o homem tem que procurar, tem que ser, eu preciso, eu estou assim, e ele é a pessoa certa. Não adianta falar para um amigo, porque o amigo não vai resolver. Sim, não vai resolver. É isso que eu digo, por isso que tem que procurar um profissional, né, doutora Cida? Sim, e aí o que acontece com a mulher? Por exemplo, a mulher tem lá o esposo, ele deixa de procurar porque ele está com dificuldade de ereção. Tá. Aí a mulher já acha que é falta de desejo. Já acha que ele tem uma que ele tem outra pessoa. Então, assim, nada melhor do que falar. Falar. Porque quanto mais você falar, melhor para você resolver. E, doutora Cida, tudo isso que a senhora trouxe, né, nessa questão, principalmente do libido e tudo mais, da disfunção erétil, tudo ele é resolvido com medicamento ou uma mudança de qualidade de vida, alguma coisa nesse sentido também pode ajudar, uma alimentação, enfim, pode ajudar isso? Primeiro você tem que mostrar que a pessoa é capaz. Então isso é empoderamento, é a própria terapia. Vai lá, conversa, a gente explica, dá uma aula de entendimento, a partir dali as pessoas vão mudando o comportamento. Porque no momento que você não tem a libido, você tem que saber por que você não gosta mais ou por que você não gosta. Tem que procurar a raiz do problema, ou enfim da situação. Às vezes a raiz está num abuso lá na infância. Né? Que a pessoa nem sabe, nem imagina que seja. Nem imagina, porque é pequenininha, porque houve um abafaro, né? Tem que cuidar porque senão vai estragar a família. Isso é um problema que foge às vezes do entendimento e até inclusive da gente conseguir resolver. E esse é um assunto, doutora Cida, que eu quero trazer a senhora num outro programa para a gente conversar também. Voltamos. Então, essas pequenas coisas por exemplo, assim, os filhos crescem e não veem os pais se beijarem. O carinho dos pais. Então, ou o pai chega perto, a mãe joga longe. Ou a mãe chega perto, o cara joga longe. Então, que exemplo de afetividade eu estou dando para essa criança, estou dando para o filho. E aí, é claro que ele vai ser uma criatura que vai crescer assim, sem saber dar, né? E muitas vezes sem saber receber, porque se ele não sabe dar, não sabe receber. Até ensinar que o carinho é importante, que uma massagenzinha antes de uma relação é importante, que um banho junto é importante. Os preliminares são importantes. Então, tudo isso relaxa. E o que nós temos para desenvolver bem a sexualidade? Eu tenho que estar relaxada. Se eu não estiver relaxada, eu não consigo desempenhar. Por quê? Porque o orgasmo ele só chega no caminho inverso da adrenalina. Se eu chegar assim, enlouquecida, assim, e vamos. Não vai rolar. Não rola nada. Nada. Por quê? A adrenalina, ela dá, inclusive no homem, a adrenalina ela faz uma vasoconstrição rápida e o homem perde a ereção. Por quê? Porque o pênis, ele tem um sistema vascular que ele precisa de sangue na ereção. Certo. E a adrenalina, ela faz uma vasoconstrição. Então, o susto pode estar na melhor relação, está tudo 100%. O homem leva um susto e aquilo... Já vai? Você vai. Não, e aí tem que começar tudo de novo. Então, o susto que é a liberação da adrenalina. Então, a gente tem que estar bem. Tu vai ter relação, tem que estar bem. Tem que estar bem. Dá sim aquelas rapidinhas, não tem problema. Mas um dos dois vai sair... sair perdendo. Não vai ser o empate, né? Não vai ser o empate. Não vai ser o empate. Doutora Cida, o nosso programa passou voando, né? Mas eu quero deixar aqui o convite para a senhora voltar. Sim. Porque, como eu disse lá, quando a gente terminou o primeiro bloco, é um assunto que tem que ser conversado, tem que ser discutido. Eu sei que a senhora tem muita coisa ainda para passar para a gente, para os nossos telespectadores. Tenho certeza que muita gente, ficou sentada ali no sofá dizendo, é mesmo, olha só, não tinha ideia. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Quero te agradecer, doutora Cida. Sim. Obrigada mesmo. E estou te esperando num próximo programa. Eu que agradeço. Quero dar um recadinho rapidinho. Com certeza. Que as mulheres procurem nos seus ginecologistas essas questões para que eles possam entender e resolver. Se não resolver, então encaminha. E os homens aos seus urologistas, né? Que é para poder desmistificar o que tem e poder conversar com seus companheiros em casa. Doutora Cida, deixa o teu contato também pra gente. O meu contato, eu vou dar o meu contato consultório, que é 3221-2865.
e o 991 18 2799. Só entrar em contato. Só entrar em contato que a gente tem agenda. Maravilhoso. Doutora Cida, obrigada mais uma vez. Obrigada. E para vocês, muito obrigada pela companhia, por estarem com a gente nesse programa Saúde e Qualidade de Vida. E lembrando vocês, né, que toda semana a gente está por aqui e semana que vem a gente volta com mais Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria. Tchau!